Olá, eu me chamo Rodrigo Ayub e eu estava aqui no momento de relaxamento, né? Vocês todos que me acompanham sabem que uma das coisas mais importantes da nossa vida é a gente conseguir equilibrar aqueles sistemas, né? O sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Na maioria do meu tempo, do meu trabalho, estou sempre muito agitado, pensando em muita coisa e estou ativando aquela parte do sistema nervoso que a gente chama de sistema nervoso estresse, né? O simpático. E sempre que eu posso, principalmente aos fins de semana e ao final do dia, eu ativo o meu sistema nervoso parasimpático. Eu estava aqui nesse momento, né? No momento de relaxamento, e me veio uma analogia, uma associação na minha cabeça que eu acho que é uma das coisas hoje, um dos maiores condicionantes de doenças hoje, que é uma condição clínica que se chama-se hiperpermeabilidade intestinal. Bom, então eu estava falando que eu estava nesse momento aqui de reflexão, de relaxamento, e me veio uma analogia na cabeça a partir de uma condição hoje chamada hiperpermeabilidade intestinal. Eu não sei se você ouviu falar, isso também chama-se Leaky Gut Syndrome, e é, na verdade, o motivo pelo qual hoje a maioria das pessoas tem um intestino doente. A gente tem um intestino com o funcionamento dele, a fisiologia, a capacidade funcional dele alterada por vários motivos, né? Principalmente por causa daquilo que a gente fala nos outros vídeos, né? O estresse, a má alimentação, isso tudo altera a forma como o intestino ele deve funcionar. Lembrando sempre, o intestino, hoje é considerado o nosso segundo cérebro. O intestino é o órgão mais importante para a nossa imunidade. O intestino é a maior barreira de contato do ambiente com a nossa parte interna, né? Pelas vilosidades intestinais. E é um órgão que muitas vezes a gente descuida ou então ignora. Eu falei que eu estava aqui e lembrei de uma analogia, porque se você pensar no ecossistema que é o fundo do mar, né? E aí eu estava vendo na minha cabeça aquela barreira de corais, a barreira de corais com aqueles peixes. Outro dia eu estava vendo o filme do Nemo, né? O peixe palhaço, que ele fica ali vivendo dentro daquele ecossistema perfeito, com as algas e com o mar, tudo ali naquela harmonia. E o nosso intestino é mais ou menos isso. Você imagina o nosso intestino como um ecossistema que tem que funcionar em harmonia. O nosso intestino ele também tem as vilosidades intestinais, que você pode imaginar como se fossem os corais no fundo do mar. E tem as bactérias intestinais, que hoje elas são chamadas de microbioma. As bactérias intestinais, o ser humano ele pode ser considerado uma bactéria, uma gigante, né? São milhares e milhares. Nós temos mais bactérias do que células no nosso corpo. Então a gente precisa dessas bactérias em harmonia com o nosso corpo para funcionar bem, principalmente o intestino. Então hoje a gente tem uma quebra dessa harmonia da barreira intestinal a partir da destruição dessas bactérias, por alguns motivos que eu vou explicar, e além disso tem a quebra da barreira intestinal, da estrutura intestinal como ela deveria ser. E aí por isso que tem esse nome Leaky Gut Syndrome, é a síndrome do intestino permeável. Imagina o intestino como se fosse um muro, né, com vários tijolos. E aí, por determinadas condições do nosso corpo, esses tijolos começam a fazer buracos. E esses buracos fazem com que você perca a capacidade do intestino, que ele é como se fosse uma peneira, que ele deixa passar algumas substâncias de determinado tamanho, mas imagina que a sua peneira tem vários buracos. E aí a peneira perde a função dela, que era de peneirar, né, as coisas, né, e passar só algumas substâncias, e começa a passar coisas grandes. E aí não serve para nada, né? Porque está passando coisas que não eram para ser passadas pela peneira. O nosso intestino também. Então quando você tem absorção no seu corpo, no seu sangue, de substâncias em maiores tamanhos, né, e o intestino perdeu aquela função dele de filtragem, você começa a ter problema. Então tem muitos problemas imunológicos, tem muitos problemas digestivos, porque é assim, se fosse só aquela queixa que eu ouço sempre, né, nos meus pacientes, outro dia a mãe de um amigo meu, Zé Bastos, um grande abraço, e a mãe desse meu amigo me procurou porque ela estava com uma distensão abdominal incrível e nada melhorava, e ela foi tomando medicamentos, passou por vários médicos, só trocaram os medicamentos, cada um passou um medicamento diferente, e ela estava cada vez pior. A barriga parecia que ela estava grávida de trigêmeos,
e se sentindo muito mal. Então, distensão abdominal, excesso de gases, diarreia, alternando com constipação, né? Obstipação intestinal, refluxo, cólicas. Esses sintomas todos são sintomas de que o seu alimento não está sendo bem digerido ou que você está tendo uma absorção intestinal fora do normal, tá bem? Mas isso não é o pior. O pior é que esses problemas geram doenças muito mais graves, como Alzheimer, né? Outras demências, depressões, enxaquecas crônicas, cancros, todos. Por quê? Porque o intestino, que tem uma função de absorção dos nutrientes, né? Os macronutrientes, como as proteínas e as gorduras, tem a absorção das vitaminas e dos minerais. E além disso, o intestino, que é um órgão imunológico, né? Um órgão de produção de imunidade muito potente, ele está alterado. Então doenças imunológicas como o cancro, elas vão se manifestar. Então o que eu estava falando? Então você imagina esse ecossistema funcionando numa perfeição. Você é uma pessoa saudável. No momento que esse ecossistema quebra a harmonia dele, assim como o mar, né? Tem um navio que derrama petróleo perto de uma barreira de corais, aquele ecossistema todo fica em sofrimento, né? E aí os peixes começam a ficar doentes. É o que acontece com a gente. E por que o ser humano faz isso? E aí tem alguns fatores. Eu, quando estava aqui nesse momento e me tive essa ideia do ecossistema, eu estava fazendo um momento de relaxamento, porque isso é fundamental. Esse momento de relaxamento, né, esse momento de meditação, e quando eu falo meditação, não imagina aquela pessoa com a perna cruzada fazendo aqueles símbolos do yoga, etc. Não necessariamente. Meditação é um momento de relaxamento do seu corpo, é um momento que você tenta esvaziar a sua mente, deixar o seu corpo num estado parasimpático. Lembra sempre, o nosso corpo, a maioria do tempo, ele anda no simpático, né, na agitação do dia a dia. O parasimpático é o sistema de sono, digestão, reprodução e reparação. Então é o momento que o seu corpo vai dormir bem, vai digerir bem os alimentos, a gente vai fazer a atividade sexual e a gente tem a reparação do nosso corpo. É muito importante a gente ativar o sistema parasimpático. E eu estava aqui nesse momento de relaxamento, em que meu corpo ele tá num processo de descanso, diríamos assim. Uma vez que você anda sempre num processo de estresse e o corpo está sempre naquele estado simpático, uma das coisas que o sistema nervoso simpático faz é a liberação do cortisol, que é, como eu falei, aquele hormônio de luta ou fuga. E o cortisol, ele tem uma função, como eu falei, de luta, de colocar muito sangue nos nossos músculos, colocar sangue na periferia, que é para dar os nossos músculos energia para a fuga. E esse sangue poderia estar no intestino num processo de reparação intestinal. E ele sai do intestino, parte desse sangue que o corpo precisa para ativar os músculos, estaria no intestino, em processo de reparação. Então você diminui o fluxo intestinal, que é uma das coisas que fazem a reparação do intestino. Baixo fluxo gera problemas do intestino. Tá bem? Então você não pode estar o tempo todo com cortisol alto e o fluxo está alterado dentro do seu intestino. Daí até que vem algumas doenças. Outro dia eu estava lendo um artigo numa revista Journal of Nutrition, foi publicado em 1998, que fala que a incidência de divertículos é mais de 40% em pessoas que têm alterações de fluxo intestinal. Nesse caso, ele citou até a alimentação com fibras. Porque quando você come muitas fibras, o seu intestino tem trabalho para digerir essas fibras, né? Por isso que a gente fala em comer alimentos vazios, como refinados, etc., que o nosso corpo absorve muito rápido. Você não dá um trabalho para o intestino para funcionar o peristaltismo. Lembrar que o intestino é um músculo, e como todo músculo, quanto mais trabalho você der para ele, mais ele funciona bem. A fibra tem esse papel. Se você der trabalho para o intestino digerir a fibra, ele ali joga mais sangue para aquela zona, ele aumenta o trabalho intestinal, então da mesma forma que o músculo, ele fica mais fortalecido, e é importante o intestino fortalecido. Dessa forma, a parede intestinal fica mais fortalecida e você diminui a incidência de pólipos ou divertículos. Muitas vezes você vai no médico e a pessoa fala assim, doutor, eu estou sentindo agora umas dores abdominais, sei o quê, vai fazer um exame, e vê que você tem um divertículo, né? Faz um exame de imagem e o médico diagnostica um divertículo. Eu já peguei pacientes que perguntaram ao médico, por que eu tenho isso, doutor? Ah, porque isso é genético. Ou então, porque isso é coisa da idade. Não, isso é porque o seu intestino, ele não está bem condicionado. Se você tem uma alimentação ótima e até rica em fibras, você vai ter a força do intestino ótima, e o seu intestino não vai fazer essas invaginações como o divertículo. Então, o baixo fluxo também faz com que o intestino não funcione bem e você aumente as doenças intestinais. Então, baixo fluxo, lembre logo disso. E o segundo problema, que também hoje é muito prevalente, é a destruição das bactérias intestinais.
ela acontece por vários motivos. Um deles é o uso indiscriminado de antibióticos, né? Porque o antibiótico, como o nome mesmo diz, antibiótico, antivida. O antibiótico ele não é seletivo, ele mata todas as bactérias. Então existe hoje um uso indiscriminado de antibióticos. Eu vejo muitos pacientes com viroses tomando antibióticos para tratar viroses, né? O antibiótico não faz nada no virose, ele apenas piora essa condição, porque mata os vírus, porque mata as bactérias e não mata os vírus. E isto acaba com esse equilíbrio que eu falei, com esse microbioma de bactérias boas do nosso intestino, que é fundamental. O nosso intestino ele é riquíssimo em bactérias e você não pode destruir elas, porque senão você quebra aquela harmonia. Então, cuidado demais com os antibióticos. Você, além disso, tem a introdução de antibiótico no seu corpo a partir de outros animais, porque de repente você está comendo uma vaca que tomou antibiótico e esse antibiótico passa. Infelizmente, se você comer alimentos que tenham toxinas, as toxinas elas são resistentes. Os antibióticos eles são resistentes ao calor. As vitaminas, os minerais, esses não são resistentes a nada. Mas, por exemplo, se você come uma salada rica em agrotóxicos, esses agrotóxicos eles não se destroem com a fervura, por exemplo, eles não se destroem com a lavagem. Muitas vitaminas destroem com temperaturas, mas os tóxicos não. Então aí vai um outro antibiótico que é altamente difundido, que na verdade ele é dito como herbicida, mas na verdade ele é um antibiótico. Ele mata as bactérias que destroem as plantas e por isso ele é utilizado em larga escala, chama-se glifosato. Tá? Nos Estados Unidos chama-se Roundup, é de uma empresa multinacional riquíssima chamada Monsanto, que vários estudos que falam mal desses produtos, eles meio que são abafados, né? Talvez por conflitos de interesse, e você hoje utiliza em larga escala o glifosato, que é esse agrotóxico, na verdade é um antibiótico, em diversos alimentos e que vai destruir a sua barreira intestinal. Por isso, as bactérias da sua barreira intestinal. Por isso que a gente fala, procure comer alimentos orgânicos e biológicos que não tenham agrotóxicos nesse caso. Esse antibiótico que eu falei, o glifosato, que ele destrói a sua flora bacteriana e vai interferir com a sua saúde. Então são essas coisas que a gente diz. Aí eu falei já do estresse, diminuindo o fluxo e alterando a nossa capacidade intestinal. Do alimento com antibióticos ou da ingesta de antibióticos diretamente que vão interferir com a nossa barreira intestinal. São aqueles hábitos que a gente fala o tempo todo. Eu sou repetitivo nos vídeos, porque na verdade você vê que é esse contexto de uma alimentação saudável com hábitos de vida saudáveis que fazem o nosso corpo funcionar bem. Não existe um remédio para isso. Até por isso que a medicina nem considera essa doença. Se você perguntar a muitos médicos, doutor, você já ouviu falar sobre a síndrome da hiperpermeabilidade intestinal? Fala assim, não, isso daí é invenção aí desse pessoal da medicina anti-envelhecimento. Por que dizem? Porque não tem uma medicação que trate isso. O que vai tratar isso, porque é uma doença crônica, é a mudança de hábitos. Se você mudar hábitos, não vai dar dinheiro para ninguém e você vai corrigir esse problema que é um problema. E em pouco tempo. Se você fazer essa mudança, nosso epitélio intestinal ele regenera muito rápido. O enterócito ele é uma célula de alta reparação, porque é importante para o nosso corpo essa reparação rápida. Então o enterócito, que é a célula do intestino, ele repara muito rápido. 3, 4 dias você já se sente melhor. Você não precisa ficar muitos dias sem comer esses alimentos. E se você fizer isso alguns meses, o seu corpo vai regenerar como um todo e você vai se sentir muito melhor, entendeu? Lembra-se disso, na verdade é uma letra que muda. Em vez de você fazer medicação, que não trata isso, você tem que fazer meditação. É trocar o C pelo T. Meditação, que você controla o estresse, trata esses problemas. Na verdade, quando eu digo meditação, é qualquer técnica de relaxamento, baixando o estresse, baixando o cortisol, evitando que você destrua essas bactérias intestinais e o seu corpo só agradece. Então lembrem-se sempre disso, evitar o excesso de estresse e evitar esses alimentos que vão destruir a flora intestinal. Falando desses alimentos ruins, isso eu já falei em outros vídeos, eu não vou falar nele agora para não ficar longo, mas lembrar sempre do glúten, né? Porque também a gliadina, essa proteína do trigo que foi modificada, ela inflama o intestino, também vai alterar toda essa imunidade e a flora intestinal. Lembrar dos lácteos, que também são alimentos que destroem essa barreira, os produtos refinados, alguns adoçantes. Tem que tirar o hábito do açúcar, mas, por exemplo, a sucralose, que é um adoçante que tem cloro na composição. O cloro a gente sabe que é bactericida. Então, se você tomar sucralose todos os dias, você está destruindo a sua barreira intestinal. O excesso de açúcar aumenta algumas bactérias do intestino que fazem mal, como uma bactéria chamada bacterióides, firmicutes, que ela luta contra outra bactéria chamada bacterióides, que é uma bactéria mais benéfica para o nosso corpo. Então, otimizar gorduras boas, né, óleo de coco, azeite, otimizar comidas fermentadas, otimizar as sementes,
otimizar as verduras e legumes orgânicos, faça batidos de orgânicos, de verduras orgânicas, faça aqueles sumos verdes. Isso é bom para regenerar nosso epitélio intestinal. Pare de comer refinados, porque você nem dá o trabalho do seu intestino, porque o refinado tirou a fibra. Lembra que eu falei que a fibra é boa para ajudar a contração do intestino? Ou seja, é aquele excesso de hábitos que eu falo em todos os vídeos. Eu não quero parecer repetitivo, porque você vê que é sempre o mesmo que a gente fala, só que eu sempre abordando situações diversas. Nesse momento eu estou falando de intestino, não esqueçam desse órgão, também fundamental. Não pensem que único exclusivamente ele serve para produzir fezes, porque o intestino é muito mais que isso, e ele hoje é chamado de o nosso segundo cérebro, tá bem? Fiquem com Deus, fiquem super bem, obrigado por toda a audiência, beijão, até o próximo vídeo.